após breve intervalo, vamos retomar a 83ª sessão ordinária virtual de 6 de dezembro de 2021. Hoje, todos os processos em pauta foram lavrados em nome da Telefônica Brasil S.A. Então, continuando a pauta, anuncio o processo de recurso 15962-2018, aí 2018-14228. Recorrente Telefônica Brasil S.A., recorrido seja na doutor Wander Araújo de Magalhães Uchoa. Representando a pasta, a doutora Larissa Giarola, e representando a Procuradoria do Estado, doutor André Carreiro. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Renovo aqui os cumprimentos, após esse breve intervalo, a todos os presentes, senhores conselheiros, doutora Larissa, representante da parte, doutor André, representante da Procuradoria, doutora Silvana, nossa secretária. O nosso processo, presidente, diz respeito à falta de recolhimento do ICMS no período de julho de 2013 a dezembro de 2014. O agente autuante imputou à empresa o cometimento de infração com a seguinte transcrição: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de recolher o ICMS sobre serviços de comunicação relativos aos exercícios 2013, no valor de R$ 171.749,40, e no exercício 2014, no valor de R$ 341.052,76, conforme informação anexa a este auto. Apontou infringência aos artigos 73 e 74 do Decreto 24.569, impôs a penalidade preceituada no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670. Segundo informações complementares, em cumprimento ao mandado de ação fiscal e termo de início de fiscalização de 26 de março de 2018, realizou auditoria fiscal ampla no contribuinte. Aduz o agente que foi detectado que o contribuinte considerou como não tributada receita de serviços de telecomunicações, sobre a qual incidiria o ICMS, em descumprimento à legislação de que trata a matéria. Ao analisar o faturamento da empresa, através dos arquivos magnéticos previstos no convênio ICMS 115 de 2003, verificou uma lista de serviços de comunicação que a autuada considerou como não tributada pelo ICMS. Por outro lado, informou o agente autuante que considerou como não tributados os seguintes valores: encargos financeiros, por não se tratarem de serviços de comunicação, serviços prestados aos órgãos do governo do Estado de Ceará, alcançados por isenção firmada no convênio ICMS 107/95, e serviços prestados a empresas de telecomunicações alcançados pela cláusula 10ª do convênio 126 de 98, e, portanto, excluiu tais valores do levantamento. Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou tempestiva impugnação ao auto de infração, alegando, preliminarmente, a nulidade em razão da inclusão dos administradores na condição de responsáveis pela dívida, a decadência dos fatos geradores ocorridos antes de 17 de setembro de 2013, em razão da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e pelo atendimento a todas as condições postas pelo Superior Tribunal de Justiça para que faça jus à aplicação do citado artigo do CTN. E, no mérito, requer a exclusão da tributação das rubricas autuadas denominadas serviços e serviços contratados, haja vista tratarem de serviços meio e meramente acessórios, os quais não atraem a incidência do ICMS de comunicação. O julgamento de primeira instância decidiu pela procedência do auto de infração,
em que a julgadora afastou as preliminares arguidas, né? Questão da exclusão do nome dos sócios e a decadência do crédito tributário. E no mérito, a julgadora de primeira instância defendeu que a norma tributária em vigor abrange os serviços que foram incluídos no levantamento e transcreveu a redação da cláusula primeira do convênio ICMS 6998, esclarecendo que não se incluiria na competência do julgador administrativo decidir sobre questões de inconstitucionalidade da norma. Inconformada com a decisão de primeira instância, a autuada interpõe tempestivo recurso ordinário, alegando novamente a indicação dos sócios, a impossibilidade de indicação dos sócios como responsáveis pela dívida, a decadência dos fatos geradores ocorridos antes de 17 de setembro de 2013 e alegando ainda que, no mérito, todos os serviços de SMS foram prestados a outras empresas de telecomunicação, os quais não poderiam ser incluídos no auto de infração por serem receitas não tributadas de acordo com o convênio 126 de 98. Que os serviços apontados devem ser considerados como não tributados, de acordo com a cláusula 10ª do convênio 126 de 98, onde o imposto já fora devidamente cobrado pela operadora de origem, quando da cobrança ao usuário final, não cabendo a recorrente recolher tributos pela interconexão, convênio 6998. E, por fim, requer a conversão do feito em diligência para a produção de prova pericial, apresentando os seguintes quesitos. A. Quais os serviços estão abrangidos sobre as rubricas serviços e serviços contratados? B. Dentre esses, quais são efetivos serviços de comunicação e quais são simples serviços de valor adicionado, ou meramente acessórios ao da efetiva comunicação? C. Os serviços de SMS autuados foram prestados a outras empresas de telecomunicações, atraindo a incidência da cláusula 10ª do convênio 126/98. Esses foram os 3 quesitos que a parte apresentou em caso de conversão do feito em diligência. A assessoria processual tributária, por sua vez, em seu parecer 50 de 2021, opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento no sentido de confirmar a decisão singular de procedência. Como a Procuradoria está aqui muito bem representada, eu vou deixar de manifestar acerca do parecer para que o procurador possa fazê-lo. O processo, então, vem a essa colônia da Câmara para julgamento do recurso ordinário. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Agora, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, saúdo a todos. Indo aqui direto ao processo em julgamento, como muito bem relatado. É mais um recurso ordinário do mesmo contribuinte contra a decisão de procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de falta de recolhimento do ICMS sobre serviços de comunicação nos exercícios 2013 e 2014, no montante de operações no valor de R$ 636.108,88 em 2013 e R$ 1.263.158,39 em 2014, tendo sido lançado o imposto devido no valor de R$ 512.802,06, bem como a penalidade, foi confirmada a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670, de 96, correspondente a uma vez o valor do imposto. E conforme informações suplementares, de fato foi verificado que a empresa ela considerou como não tributados diversos serviços de telecomunicações por ela prestados e sobre os quais incidiu o imposto. O autuante ele teve o cuidado de fazer uma análise minuciosa da escrituração fiscal do contribuinte e excluiu diversas operações que, de fato, não seriam tributadas, tendo mantido, segundo seu levantamento fiscal, apenas aquelas operações que, de fato, incidem o imposto e sobre as quais o contribuinte não procedeu à devida tributação. O recurso é similar aos que já foram examinados nos processos anteriores, traz
parcialmente as mesmas alegações, inicialmente a exclusão dos sócios, diretores, como corresponsáveis pelo lançamento. Como já foi analisada a questão, discutida, fazemos apenas remissão ao que já foi exposto nos processos anteriores, para que seja afastada. Da mesma forma, traz o argumento do primeiro processo julgado, em referente à decadência parcial do lançamento, referente aos fatos geradores anteriores a 17 de setembro de 2013, com base no artigo 150, parágrafo 4º. No entanto, entendemos que também não deve ser acolhida pelas mesmas razões anteriores, já expostas, uma vez que incide o artigo 173, inciso 1 do CTN, uma vez que a hipótese prevista no artigo 149, incisos 5 e 6, decorrente da falha ou omissão na atividade de apuração do imposto pelo contribuinte. E aí, no mérito, o contribuinte, ele defende, ele divide a defesa dele em dois aspectos. Primeiro, alega que todos os serviços de ICMS contemplados na autuação foram prestados a outras empresas de telecomunicação e, portanto, estariam sujeitas à cláusula 10ª do Convênio 126 de 1998, não seriam tributadas, segundo ele alega, e que deveriam ser excluídas do lançamento. E, por fim, ele traz na mesma linha a argumentação de que os demais serviços contemplados na autuação seriam com base no convênio ICMS 98, 96, só um minutinho, e que, portanto, seriam serviços complementares, acessórios, que não se confundiriam com a atividade fim do contribuinte, não caracterizariam serviço de comunicação, seriam serviços de valor adicionado. No entanto, entendemos que a defesa do contribuinte, apesar de discorrer juridicamente sobre vários aspectos, ela não enfrenta os motivos e as operações objetos do presente lançamento. Tanto é verdade que, em relação ao segundo argumento de defesa meritória, ele traz exemplos de documentos fiscais emitidos por estabelecimento seu do Estado da Bahia, que não tem qualquer relação com as operações aqui tributadas. Ele tenta, através de documentos fiscais de outro período, de outro estabelecimento, demonstrar que os serviços escriturados, como serviços contratados, seriam serviços de valor adicionado, que não se caracterizaria como serviço de telecomunicação, para tentar submeter a aplicação de jurisprudência do STJ, que ele traz, que afastaria o convênio que permite essa cobrança, que foi incorporada à legislação tributária, mas ela não enfrenta, apesar de ser extensa e bem estruturada juridicamente, ela não se conecta com os fatos objeto aqui do lançamento. O primeiro aspecto, em relação à discussão da cobrança sobre serviços sujeitos ao Convênio 126/98, que seria decorrente de serviços de cessão onerosa de meios de rede, através da interconexão, em nenhum momento foi demonstrado, apesar de ele alegar isso, que esses serviços foram prestados para outras empresas de telecomunicação. Não há documentação comprovando isso. Por outro lado, o auto de infração e o julgado de primeira instância deixam muito claro que no lançamento já foram excluídas diversas situações em que, de fato, não incidiram o imposto, como relativo a encargos financeiros ou serviços prestados a órgãos da administração pública estadual, que também, por força de convênio do CONFAS, são isentos, e também expressamente diz claramente que não foram contemplados no lançamento operações alcançadas pela cláusula 10ª do referido convênio. O contribuinte diz o contrário, que constam essas operações, que isso seriam esses serviços de SMS, mas de fato não demonstra, não apresenta qualquer documento fiscal desses serviços que ela prestou e que realmente seriam serviços de interconexão e, portanto, não incidiria o imposto, uma vez que, segundo o referido convênio, só é cobrado o imposto da operação prestada pela empresa cessionária ao seu usuário final. Mas, repito, ela discorre, mas não demonstra qualquer relação com os fatos objeto da autuação em relação à presente autuação. E, do mesmo modo, também se dá em relação à questão dos serviços contratados. Ela não consegue demonstrar que foi contemplado no lançamento qualquer serviço que, de fato, não estaria sujeito ao ICMS. Tanto é verdade que ela tentou trazer exemplo
com base em documento fiscal emitido por outro estabelecimento do Estado da Bahia, que não tem qualquer relação com a presente análise. E aí, já em relação ao mérito com o qual entendemos que deve ser afastado, remanesce um pedido de perícia do contribuinte, que pelas mesmas razões já expostas no processo anterior, embora que em circunstâncias diversas, também deve ser indeferido, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 93 da Lei 15.614, 2014. Tanto é verdade que ele tenta subsidiar sua defesa em documentação fiscal de outro estabelecimento. Não traz qualquer contraprova referente ao levantamento fiscal, de modo a justificar uma conversão do julgamento em diligência pericial, portanto, deve ser indeferido na forma do artigo 97 da Lei do CONAT. Tentando de maneira muito objetiva, são as nossas considerações. A Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para negar provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da infração. Caso necessário, surja alguma outra questão nova no decorrer das discussões, voltaremos a nos manifestar. Obrigado. Obrigado, doutor André. Com a palavra, doutora Larissa. Vou compartilhar novamente a minha tela. Estão vendo? Sim, estamos, doutora Larissa. Nesse caso, a empresa foi autuada em razão da ausência de recolhimento de ICMS supostamente incidente sobre serviços prestados pela empresa no período de julho a dezembro de 2014. A questão relacionada à unidade de autoinfração com responsabilidade dos sócios eu não vou repetir. E na questão da decadência, só vou frisar que, nesse caso, ao contrário do primeiro, que os senhores entenderam que não havia decadência, que alguns dos senhores entenderam que não havia decadência de 150, parágrafo 4º, por conta dos fatos geradores serem apenas de setembro. Nesse caso, como foi ressaltado, eles começam em julho. Então, tem julho, agosto e parte de setembro, que foi antes do prazo decadencial de 5 anos, a regra de 150, parágrafo 4º. Em relação à interconexão de rede, a fiscalização falou que havia excluído os serviços prestados à empresa de comunicação alcançados pela cláusula 10ª do convênio 126. E o senhor procurador acabou de afirmar que a empresa não juntou nenhum documento que prove isso. Mas, ao contrário do que foi afirmado, não é necessário nenhum documento, mas apenas a análise da planilha dos serviços que foram autuados pela fiscalização, em que prova que todos os serviços de ICMS foram prestados para empresas de telecomunicação, igual pode ver aqui, ICMS para Claro, para Nextel, para Oi, para TIM Celular, para TNL, todas essas são serviços prestados para outras empresas de telecomunicação alcançadas pela cláusula 10ª do convênio ICMS 126. E como você sabe, na interconexão de redes, toda a arrecadação é concentrada na operadora de origem, que funciona como substituto tributário. Então, o ICMS devido pela empresa cujo judiciário iniciou a comunicação e a recorrente, no caso a telefônica, disponibilizou a infraestrutura e emite uma empresa contratomadora, uma nota fiscal referente à remuneração do uso de rede, que é não tributável nesse momento. Que, no caso, são todas essas notas fiscais glosadas que foram autuadas pelas empresas. Claro, Nextel, Faclan de telecomunicações, Oi e TIM. Em todos os ICMS pode fazer o levantamento pelo demonstrativo da auto de infração, que são serviços prestados para todas essas empresas. Então, a conclusão é que os serviços ICMS foram prestados para as outras operadoras e não são tributados por ICMS por força da cláusula 10ª do convênio 126. E a ausência de ICMS sobre esses serviços é certo, não há dúvidas de que as notas fiscais prestadas a outras empresas de telecomunicação não incidem ICMS por força desse dispositivo. O de serviços contratados, todos os serviços incluídos na cláusula, na rubrica serviços contratados, são aqueles previstos na cláusula 1ª do convênio 69, que são serviços adicionais suplementares. E a autuação faz valer do ICMS sobre esses serviços, e todos eles são serviços meios que não incidem ICMS por força de jurisprudência nacional, que já provou a legalidade dessa cláusula. Aqui foi juntada apenas uma nota fiscal exemplificativa, não precisa ser juntada a nota fiscal do alto, porque a Telefônica é uma empresa de nível nacional que todos os serviços adotam um padrão. Então, como se vê, essa nota fiscal, mesmo prestada pelo Estado da Bahia, comprova que um serviço contratado trata de mudança de aparelho, e mudança de aparelho não incide ICMS. E por isso a gente pediu conversão dos autos em diligência e a concessão de prazo, caso esse pedido seja deferido, para juntar essas notas, se for entendido como necessário, a gente juntar as notas fiscais do Estado de Ceará. Por fim, eu reitero o pedido de exclusão dos sócios responsáveis, a extinção dos débitos tributários em períodos anteriores, 17 de setembro de 2013, em razão da decadência pela aplicação
do artigo 150, parágrafo 4º, no mérito em subsistência da infração e abaixo dos autos de diligência, para verificar a natureza do serviço incluído na súmula serviço contratado de serviços e confirmar que todas as operações de CMS atuadas diz respeito a serviços prestados a outras empresas de telecomunicação. Isso é nítido apenas pela simples análise da planilha, em que nos parece que o fiscal esqueceu de excluir parte dos serviços, que corresponde a 81% da autuação. Obrigada. Obrigado, doutora Larissa. Com a palavra, doutor Wander Uchoa. Obrigado, senhor presidente. Além das preliminares que já inclusive discutimos e debatemos nos processos anteriores, o mérito do presente processo cinge-se a 2 pontos específicos, que é em relação à autuação sobre os SMS e a autuação sobre serviços ou serviços contratados. Esse segundo ponto, como bem já comentou o ilustre procurador, realmente a parte ela não trouxe aos autos nenhuma nota fiscal emitida no estado do Ceará e referente a qualquer dos serviços constantes no presente levantamento, né? Ela traz, sim, uma nota fiscal do estado da Bahia, em que tem serviços, e detalha logo abaixo que dentro desse serviço estaria troca de aparelho. Mas, efetivamente, em relação às notas fiscais que constam do levantamento, ela não trouxe nenhuma que ilustrasse a natureza dessas operações. Apenas requer o exame pericial e prazo para que, se for o caso, junte aos autos algum elemento. Já em relação ao primeiro ponto, que é do SMS, a parte ela não traz aos autos nenhum documento novo, mas ela faz uso da planilha do levantamento, né? Em que há as emissões das notas fiscais, de inscrição do serviço e as razões sociais dos tomadores, né? E no serviço de SMS, os tomadores realmente são outras empresas de telecomunicações. Isso consta no levantamento. E aí é enfrentarmos essa questão em relação a isso está ou não acobertado pelo convênio, né? Pela cláusula 10ª do convênio que foi, inclusive, do convênio 126, né? Que foi, inclusive, alterado, né? Pelo convênio 17 de 2013, né? Mas manteve a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, nos casos de cessão de meios de uso de rede, ao prestador de serviço, ao usuário final, né? Manteve isso. E no levantamento, estas notas fiscais dos SMS, elas constam como CFOP 6301. 6301, que é a prestação de serviço de comunicação para a execução de serviços da mesma natureza. Eram estes, senhor presidente, os fatos que eu gostaria de trazer aqui para discussão com os demais conselheiros. Obrigado, doutor Wander. Senhores, o processo está em discussão. Sem discussão? Tá bom. Para não haver discussão, eu vou colocar em votação já. Como tem feito os outros, com relação à exclusão dos sócios, doutor Wander, como vota? Senhor presidente, eu conheço o recurso nessa parte, afasto, pelo mesmo motivo já esposado nos processos anteriores. Como esse tema tem sido comum, foi comum aos 2 processos anteriores, algum conselheiro vota divergente do relator? Então, como não há, então, afastado esse pedido da parte. Tem também um pedido de decadência, né, doutor Wander? Isso, senhor presidente. Oi. Como vota com essa decadência?
Senhor presidente, em relação ao pedido de decadência parcial, eu acolho parcialmente para declarar a decadência dos meses de julho e agosto de 2013, aplicando o artigo 150, parágrafo 4º. Como voto? Doutora Jusileide. Eu voto com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael. Eu voto com o relator. Doutor Mundim. Eu voto contrário. Eu voto pelo 173, parágrafo 1º. Doutor Leilson. Não, doutor Cláudio Célio, aliás, perdão. Doutor Cláudio Célio. Senhor presidente, pedido vem ao relator, doutor Wander, eu vou seguir ao primeiro divergente, Carlos Gondim. E doutor Leilson. Doutor Leilson. Presidente, a minha câmera não está abrindo, mas a voz eu creio que deve estar chegando aos senhores. Voto com a divergência. Então, verificado o empate aqui, e todos já conhecem o meu processamento com essa matéria, também eu adiro a tese que se aplica ao presente caso por ser lançamento de ofício, a regra 1731 de CTN, então, afastada a decadência citada pela parte. Doutor Wander, com relação ao pedido de diligência. Senhor presidente, em relação ao pedido de diligência da parte, eu afasto. Eu acho que não há necessidade, a parte não trouxe aos autos nenhum elemento referente ao levantamento propriamente dito, que ensejasse ao exame pericial. Por isso eu afasto. Doutor Wander. Doutora Sleide. Senhor presidente, como essa Câmara sempre preza pela verdade material, e o doutor Wander, nosso relator, deixou bem claro que não houve nenhum documento que agregasse essa condição para a perícia, eu voto com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Eu voto com o relator também, nesse caso. Doutor Gondim? Com o relator. Doutor Cláudio Célio? Com o relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Com o relator. Então, por votação unânime, rejeitado de diligência da parte. E no mérito, como vota, doutor Wander? Senhor presidente, em relação ao pedido de exclusão dos serviços e serviços contratados, eu nego esse pedido, porque a parte não trouxe aos autos nenhum elemento que comprovasse a natureza destes serviços. Já em relação à seção do uso de rede, eu acolho, e nesse sentido aqui, eu gostaria, porque em relação à planilha, né? Porque aí teria, se assim for procedente pela Câmara, teríamos que, na planilha do levantamento, excluir apenas a questão da seção do uso de rede em relação à SMS. Então, seria parcial provimento. O senhor tem condições de fazer esse cálculo, não é isso, doutor Wander? É isso, eu tendo acesso à planilha. Tá bem, então. Doutora Jusileide. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael. Com o relator, senhor presidente, também nesse caso. Doutor Carlos Gondim. Com o relator também, senhor presidente. Doutor Cláudio Célio. Com o relator, senhor presidente. E doutor Leilson. Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso da provimento em parte para formar decisão condenatória pela instância, decidir pela parcial procedência, com exclusão das operações referentes à seção de rede. Não é isso, doutor Wander? É contrário à PG, não é isso, doutor André? O doutor André concorda também com esse procedimento? Presidente, melhor refletindo aqui sobre a questão, realmente é porque a grande dificuldade, talvez tenha sido essa dificuldade do doutor Wander, relator,
Porque essa planilha, pelo menos no arquivo que foi disponibilizado, eu não tive acesso. É um argumento que o contribuinte traz, referenciando a planilha de fiscalização, na qual... porque a nossa fala inicial era no sentido de que, na rubrica que consta lá, na informação complementar e no próprio manifestação da assessoria, consta apenas um valor totalizado de SMS, onde não poderia ser possível você distinguir se esse SMS foi prestado dentro da mesma rede, né, pela própria autuada ou através de outras empresas. Mas se existe essa planilha, é possível fazer essa segregação, né, e é importante, inclusive, esse caso, porque é um tema que tem sido objeto de muita controvérsia quando a gente vai tratar de crédito indevido do SIAP, da aquisição para ativo imobilizado, mas ficando muito claro nesse processo, que serve para os demais processos, que essa operação ela não é tributada. A cláusula 10ª, ela deixa claro que da seção onerosa de rede só haverá a cobrança de imposto da operação final prestada ao usuário final pela cessionária, mas o que é cobrado lá é apenas o ICMS daquela operação de prestação de serviço de comunicação ao usuário final. Não há qualquer parcela recolhida referente a essa operação anterior. Se fala muito em diferimento, em substituição tributária para trás, mas isso fica muito claro quando a gente examina nessa autuação que, de fato, não incide imposto. Não incide, foi uma opção do legislador, firmada em convênio, incorporada à legislação tributária estadual. Então, melhor analisando e tendo já sido afirmado pelo relator que ele tem condição de fazer essa segregação, pois existem lá algumas dessas operações que, de fato, pode-se demonstrar que foram serviços tributados a outras empresas de telecomunicação, nós vamos, nesse ponto, alterar a nossa manifestação inicial e concordar pela parcial procedência para exclusão apenas das operações de SMS que ficar demonstrado através da planilha de fiscalização que o serviço foi prestado a outra empresa de telecomunicação. Obrigado, André. Essa planilha, o doutor Wander vai conseguir baixar essa planilha, né? Está lá. Ou o doutor Gondim que vai disponibilizar, já que está... Eu vou pedir ao doutor, como já... Eu posso depois tentar colocar a planilha que tem na rede. Mas esse CD deveria estar dentro do processo. É porque nós não estamos mais fazendo carga dos processos físicos, mesmo, né? Pronto. Então, doutor, do processo. O processo está quase todo virtual, doutor Gondim. O doutor Gondim disponibiliza para o doutor Wander fazer esse cálculo, tá certo? Isso. Por favor, doutor. Então, a parcial procedência é a decisão para o presente processo. Vamos passar para o último processo do dia. Já estamos percorrendo praticamente toda a nossa pauta. E anuncio do processo de recurso 15960-2018, aí 2018-14295. Recorrente Telefônica Brasil S.A., recorrido Seju, relator doutor Rafael Pereira de Souza, representante a empresa, doutora Larissa, e representante da PGE, doutor André Carreiro. Com a palavra o relator, doutor Rafael Pereira de Souza. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador do Estado, doutora Silvana, doutora advogada da parte, o auto fração 2018-14295-9 trata de falta de recolhimento do ICMS relativo ao diferencial entre as alíquotas internas e interestadual. No chamado do relato da infração, está escrito: a empresa deixou de recolher o ICMS diferencial de alíquota nos exercícios de 2013 no valor de R$ 149.968,66 e em 2014 no valor de R$ 658.459,70, conforme informação complementar. O valor principal é de R$ 808.428,36 e multa em igual valor. Nas informações complementares, consta que o auditor verificou nos sistemas da Cefaz e os dados, os arquivos magnéticos da empresa, algumas divergências no cruzamento de dados e elaborou um termo de intimação 2018, 10/70, em 20 de agosto de 2018, na qual apresenta ao contribuinte um valor que teria sido recolhido a menor. Nas informações complementares, o auditor explica o formato da cobrança desse imposto, que é uma repartição entre receitas entre os estados envolvidos na operação, dado que o
estado de origem recebe parte do ICMS, normalmente a alíquota interestadual, de 7% a 12%, e cabe ao Estado do Ceará o valor que complementa a tributação integral. Pode ser, no caso, 10%, se a alíquota for de 17%, ou 11% se a alíquota for de 18%. Na defesa, o contribuinte alega a ilegitimidade da inclusão dos responsáveis das pessoas físicas, Fernando Xavier, Sérgio Fernandes, Tael Prata, Manuel, como corresponsáveis pela dívida tributária. Adiante, o contribuinte trata da decadência com aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Por quê? Porque o auto-infração foi lavrado em 17 de 9 de 2013 e o período da infração é de janeiro de 2013 até dezembro de 2014. Então, na ótica do contribuinte, haveria uma decadência parcial quanto aos fatos geradores até essa data, 17 de 9 de 2013. O contribuinte descreve que grande parte do crédito exigido se refere a meras circulações de mercadorias entre estabelecimentos da própria empresa autuada. Na verdade, são transferências, né? E, sendo transferências, o contribuinte alegou, na época, que só a súmula 166 do STJ, que descreve que as transferências não devem ser tributadas. O contribuinte descreve que uma outra parte das operações, diferente das de transferência, operações comerciais propriamente dita, nessas houve recolhimento do ICMS de falta devido. E em folhas 74 a 84, que nós achamos isso no PDF do recurso dele. Está aqui uma planilha que descreve nota a nota, operação por operação e quanto se cobra de ICMS diferencial de alíquota. O processo prossegue com julgamento de primeira instância, o qual mantém a autuação integralmente e os argumentos do contribuinte não são aceitos, tanto pela validade da tributação quanto a transferência e, por assim dizer, o diferencial de alíquota, e também que o contribuinte não conseguiu apresentar dados sobre as outras operações diferentes de transferência. O contribuinte, então, interpõe recurso, folhas 123, 131, verso. E ele descreve um argumento adicional, ele melhora os argumentos quanto às outras operações diversas de transferência, né? Ele cita que, essencialmente, a operação de aquisição foi registrada no registro de entrada e que foi trazida para a apuração e que foi paga. Ele cita um exemplo de uma nota fiscal 524. E aí, então, o contribuinte pede uma perícia na qual ele vai empilhando as ideias, né? Ele primeiro pede, no quesito A, para segregar operações de transferências e as operações de não transferências. E pede para analisar nas operações que não são de transferências se houve o seu registro de entrada, pede para analisar se houve a anotação do ICMS diferencial de alíquota e pede para que seja analisado se esse diferencial de alíquota foi composto na apuração e, finalmente, se o valor pago ali na apuração declarado na apuração é o realmente pago. Ele vai empilhando essas ideias para construir seu pedido de perícia. O contribuinte, ele não juntou esses documentos na impugnação. Apenas ele se propôs que a perícia o fizesse e, conforme fosse, no rito da perícia, fosse intimado a entregá-lo. O parecer da assessoria processual tributária, em folha 139, ele é de março de 2021, ele opina pela manutenção da decisão de primeira instância. Quanto ao tema das transferências, da tributação das transferências, alega-se a validade das normas. E quanto ao pedido de perícia, descreve que deve ser indeferido por considerar que as provas trazidas aos autos já são suficientes para o convencimento do julgador e pelo fato do contribuinte não ter apresentado nenhum dado capaz de rebater as provas dos autos. Senhor presidente,
teve um outro ato. Em junho de 2021, depois do parecer da assessoria processual tributária, o contribuinte vem aos autos com a petição que é um fato novo, né? Ele descreve que essa matéria da tributação sobre transferências foi julgada no STF numa ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 49-RN, na qual realmente o STF declara a inconstitucionalidade dos dispositivos da LC 87, que determinam a tributação, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Isso foi julgado em 19 de abril e publicado no DJE em 4 de maio de 2021. Ou seja, o parecer da assessoria processual tributária foi em março, e em abril e maio aconteceram esses dois fatos, né? E o contribuinte alegou aqui a nossa lei estadual, a 15.614, artigo 48, parágrafo 2º, 1, que o CONAT não pode afastar a aplicação de normas sobre fundamentos de constitucionalidade, ressalvada a hipótese em que o STF decida em ação declaratória de constitucionalidade após a publicação da decisão. Esse é o relato, senhor presidente. Há uma análise da Procuradoria sobre essa questão da constitucionalidade, né, certamente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor André Carreiro. Obrigado, presidente. Renovando os cumprimentos. Relato muito preciso, doutor Rafael, né? Tem alguns pontos, esse ponto final, eu realmente tentei localizar essa manifestação posterior ao parecer, não consta aqui nos arquivos que foram disponibilizados, mas iremos manifestar oportunamente sobre essa questão. E como bem relatado... É um arquivo com o nome Juntada de Documentos, o nome dele é Juntada de Documentos, esse último aí. Obrigado. Obrigado. Ele não consta aqui nos arquivos que foi disponibilizado no WebDrive para mim. Mas, enfim, como vimos, é um recurso ordinário de decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições estaduais de bens para o seu ativo permanente ou para o uso e consumo, nos exercícios 2013 e 2014, no montante de operações no valor de R$ 1.563.157,29 no exercício 2013 e R$ 6.253.902,97 no exercício 2014, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 808.428,36, bem como a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670/96, correspondente a uma vez o valor do imposto, e conforme informações complementares, o auto de infração, de fato, verificou-se que a empresa ela não recolheu o diferencial de alíquota devido em diversas aquisições interestaduais para o estabelecimento autuado e que, portanto, seria devido a esse crédito tributário. O contribuinte traz os mesmos argumentos já trazidos no processo anterior, referente à exclusão dos sócios e referente à decadência, aos quais faça apenas remissão ao que já foi exposto para serem afastados, não cabe a discussão do plano dos sócios, e quanto à decadência se aplica um 73, inciso 1 do CTN. O mérito, o contribuinte traz dois argumentos centrais, né, que parte considerável do crédito lançado seria decorrente de mera circulação de mercadorias entre estabelecimentos da própria empresa autuada, o que atrairia a não incidência do ICMS, conforme a súmula 166 do STJ. E aí tem essa informação que o relator traz também, que a empresa recentemente argumentou também no sentido da matéria ter sido dirimida pelo STF. E é fato que essa matéria ela é muito controvertida, consta previsão expressa na Lei Complementar 87/96 quanto à incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Isso foi incorporado à legislação tributária estadual, a Lei 12.670/96. Era uma questão que vinha sendo controvertida há muito tempo no Poder Judiciário. A súmula mencionada pelo contribuinte, súmula 166, é uma súmula anterior à própria Lei Complementar 87, mas, não obstante, essa matéria ela já tinha sido, de fato, enfrentada pelo STJ,
né, com parte dela no sentido da tese defendida pelo contribuinte, mas por ser uma matéria de cunho eminentemente constitucional e por estar tratada expressamente em norma, tanto na legislação complementar federal quanto na legislação estadual, os entes federados, o Estado do Ceará não poderia ser diferente, continuava aplicando a previsão normativa que prevê a incidência. No entanto, essa matéria tratada sob a perspectiva adequada, que seria a perspectiva constitucional, ela foi objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade, ação declarada DC 49, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, e foi, de fato, julgado recentemente pelo Supremo, salvo engano, no mês de abril do corrente ano, 2021, onde, por maioria de 6 votos a 5, foi declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo, o inciso 1, ou é o inciso 2, salvo engano, do artigo 3º da Lei Complementar 87, isso com impacto nas legislações estaduais que contêm a mesma previsão normativa. No entanto, contudo, essa questão ela ainda não foi objeto de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão proferido no mês de abril ele foi objeto de embargo de declaração para modulação dos efeitos desse julgado, né? Isso está pendente ainda de conclusão no STF, o julgamento desse embargo de declaração. Já constam diversos votos, tanto do relator, ministro Celso Fachin, quanto outros acompanhando, no sentido de modular essa declaração de inconstitucionalidade para que só tenha efeitos a partir do exercício seguinte, ou seja, a partir de 2022, validando, portanto, a cobrança do imposto nessas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até então ocorridas, salvo alguma ressalva que venha a ser colocada no referido julgamento. Portanto, não obstante já uma previsão normativa na Lei 15.614 de 2014, de que não se pode deixar de aplicar a norma sob fundamento de constitucionalidade, salvo manifestação do Supremo Tribunal Federal, diante do cenário jurídico atual que se evidencia, da pendência ainda do julgamento desse embargo de declaração, com uma provável modulação desses efeitos, que é o que tem ocorrido nos recentes julgamentos de matérias tributárias que ocorreram no Supremo, matérias relevantes, tanto no ano passado quanto nesse ano. Isso, por certo, provavelmente será objeto de modulação, no sentido já proposto pelo relator, para aplicação a partir somente do próximo exercício, e como os fatos geradores aqui são referentes a exercícios anteriores, 2014, 2013, 2014, o julgamento noticiado e confirmado aqui pela Procuradoria, ele não tem qualquer impacto sobre o presente lançamento. Então, entendemos que não há que se afastar nem pelos fundamentos do artigo da súmula 166, nem pelo recente julgamento da ADC 49, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que tudo indica que a sua aplicação e a declaração de constitucionalidade será para o futuro, não alcançando os períodos ocorridos, fatos geradores ocorridos até o exercício de 2021. Dito isso, essa é a primeira matéria de defesa que o contribuinte traz, e num segundo momento ele traz o argumento de que, em relação às demais operações contempladas no levantamento, houve sim um recolhimento do diferencial de alíquota incidente. Isso ele trouxe essa alegação na impugnação, traz no recurso, como bem dito pelo relator, ele aperfeiçoou o recurso em alguns aspectos, e de fato a gente verifica, pelo menos a menção, mas me parece que o arquivo que eu disponho não está completo, mas ele traz contundentemente a confirmação que a nota fiscal número 524, ela está contemplada no lançamento, e também traz a alegação, faz inclusive a colagem das imagens do próprio recurso, referente tanto à inclusão no lançamento quanto ao recolhimento do diferencial de alíquota referente à referida nota fiscal, inclusive demonstrando a identidade de valores, de modo que eu entendo que, quanto a esse segundo aspecto, eu entendo que é cabível, sim, diante da contraprova e do argumento trazido, a conversão do julgamento de imperícia para confirmar se, de fato, foi regularmente apurado e recolhido o imposto referente a essa nota fiscal, mas que ele traz, inclusive, como título exemplificativo, também nessa conversão, nessa diligência pericial, vai ser oportunizado o contribuinte comprovar também o recolhimento de FAO em relação a outras
operações contempladas no lançamento que não sejam na situação de transferência entre estabelecimentos da empresa autuada. Então, nossa manifestação é no sentido de afastar as preliminares e converter o julgamento em perícia para verificação, né, se de fato ocorreu o recolhimento em parte das operações contempladas no levantamento fiscal, conforme alegado pelo contribuinte. Presidente, são as nossas considerações. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Com a palavra, a doutora Larissa. Vou compartilhar minha tela a última vez. Estão vendo? Está ótimo, doutora Larissa. Nesse caso, como bem ressaltado pelo relator e pelo procurador, a empresa foi autuada em razão da ausência de recolhimento de ICMS de FAO em incidente sobre operações de entrada em interesse residual de bens destinados ao seu consumo ou seu ativo permanente, dos meses de janeiro de 2013 a março, maio de 2013, julho a dezembro de 2014. A questão de preliminar de nulidade, notificação e decadência, não vou reforçar, já foi tratado muito bem aqui. E a questão de não incidência de ICMS do estabelecimento titular, eu queria só focar em duas questões, que pela própria planilha, juntada à auto de fração, percebe que o CNPJ do emitente começa também como 2558157, que é o inicial da vida telefônica, igual o destinatário. Então, a maior parte das autuações são entre estabelecimentos do mesmo titular, que não incide ICMS por não configurar saída de mercadoria, mas apenas uma mera circulação física. Inclusive, na DC 49, que já foi bem pontuado, o STF definiu que são inconstitucionais os trechos do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2º e 12, inciso 1º, no trecho, ainda que de outros estabelecimentos para outro estabelecimento do mesmo titular, por entender que o mero deslocamento de estabelecimentos do mesmo titular na mesma unidade federada ou unidades federadas não é fato gerador do ICMS. A mesma questão já tinha sido tratada no tema 1088 de repercussão geral, do STF, afirmando que não incide ICMS o deslocamento de bens de estabelecimento para outro, localizados em estados distintos, visto não haver transferência de titularidade e realização de atos da mercancia. A questão da aplicação do precedente do STF na DC 49 já foi bem pontuado pelo ator, pelo artigo 48 da Lei 15.614, e, ao contrário do afirmado pelo procurador, a questão da modulação dos efeitos que está sendo julgada aplica-se a casos a partir de 2022, ressalvada ações judiciais e administrativas em curso que discutem a matéria. Então, como essa questão está sendo discutido e o processo vai voltar para a pauta de julgamento no dia 6 de dezembro, no dia 10 de dezembro de 2021, essa semana, sexta-feira, esse processo vai ser incluído na modulação de efeitos. Então, vai ser afastado da questão de modulação de efeitos. Então, o entendimento da DC 49 é, sim, aplicado ao presente caso. E a lei do CONAT afirma que a matéria do ADC tem que ser aplicada pelo órgão após a publicação da decisão, que já foi publicada. Não precisa guardar o trânsito julgado. E vai tratar apenas de uma judicialização desnecessária, caso esse entendimento não seja aplicado, porque no judiciário a empresa ganha diversos processos sobre esse caso, extinguindo execuções fiscais sobre o tema, principalmente porque ela ainda tem um mandado de segurança que afasta o recolhimento de ICMS e autuações sobre transferência de estabelecimentos dentro do mesmo titular no Ceará. E a questão do recolhimento de FAO já foi frisado que tem documentos nos autos que comprovam o recolhimento, como é o caso da nota fiscal 524, porque ela foi escriturada e recolhida na apuração mensal. Por isso, a empresa reitera o pedido de conversão dos autos em diligência. Obrigada. Obrigado, doutora Larissa. Senhores, o processo da discussão. Com a palavra, doutor Rafael Souza. Presidente, eu vi, a advogada falou rápido, tem uma ação judicial também, eu vou perguntar diretamente a ela, tem uma ação judicial questionando isso? Aqui no Ceará, sobre isso? A empresa tem mandado de segurança em todos os estados, afastando a aplicação. Obrigado. Senhor presidente, eu vou aqui compartilhar a tela rapidinho aqui, só para que a gente possa entender bem um pouco dessa análise aqui, certo? Porque eu acredito que tem como partir isso aqui em dois pedaços, tá? Vamos ver aqui se essa minha ideia dá certo. O senhor quer o número da ação?
Não precisa. Nesse momento, não. Está aparecendo a minha tela aí, senhores? No caso, é o PDF. Está sim, doutor Rafael. Pode continuar. Pronto. Então, isso aqui é uma planilha que existe apenas em PDF. Vale dizer, eu não tenho aqui o Excel dela, né? Então, dá para perceber pelo número raiz aqui uma segregação de algumas operações que são de transferência. Aqui está CNPJ emitente, CNPJ destinatário. Só que tem muitas outras operações que não são de transferência, que tem várias, né? Esse arquivo aqui tem 10 folhas, né? Eu fui me atrever a contar, quando eu estava aqui no 30 eu parei de contar, né? Então, teria mesmo que... Deixa eu desmarcar aqui a tela. Para fazer a segregação e encontrar quais são as operações de aquisição e, bem assim, verificar se há o diferencial de alíquota ou não, teria de fazer uma perícia. Eu vou pelo caminho sugerido pela douta Procuradoria, senhor presidente. Quanto ao outro aspecto, né, à medida em que a douta Procuradoria entende que a questão ainda pode ter outros desdobramentos, né, mesmo que ocorra a ação, mesmo que exista a ação judicial citada pela empresa, isso aí são desdobramentos que seriam resolvidos no processo judicial, que não caberia a nós aqui mergulhar tanto nisso, né? Então, a minha ideia seria, não sei se é possível agora, né, mas eu estava olhando aqui rapidamente a nossa lei estadual acerca de algum sobrestamento e não deu tempo, né, porque eu tinha de voltar para a sessão aqui para manifestar. Então, a minha ideia seria, neste momento, dar minha ideia de acolher o pedido de perícia lançado pelo contribuinte quanto às aquisições, e eu sobrestaria, se fosse possível, sobrestaria a análise da matéria das transferências, porque, como percebido aqui, o STF vai julgar isso, e nós não podemos fugir do julgamento do STF se nós esperarmos. Se nós decidirmos agora, podemos manter a constitucionalidade da norma e vamos para frente, e o que se resolva em outras instâncias judiciais será visto posteriormente, né? Mas eu acredito que pouparia trabalho para o serviço público se nós fôssemos pela perícia e sobrestássemos a apreciação da outra matéria. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Rafael, o senhor já tem os quesitos, né? Formulados aí a perícia, né? Sem áudio, doutor Rafael. Desculpe. São os do recurso, que parece que são... Atende ao senhor... São bem estruturados aqui. Lá vou eu compartilhar a tela de novo aqui, rápido. Tá aqui. certo. Aqui o Então, Leio, só um tempinho que eu passo já para o senhor, tá certo, Leio? Só ver os quesitos, a quisitação aqui. Está aparecendo na tela, senhores? Sim, está aqui. Pronto, isso aqui é o recurso do contribuinte, folha 130, né? E ele faz aqui um empilhamento lógico que nos serve, né? A gente tem que só colocar no nosso padrão aqui, mas é basicamente isso aqui. É o que está em folhas 130 do processo e página 16 do PDF, recursos aqui. Vou desmarcar a tela. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Leilson. Presidente, é mais para reforçar o entendimento da Procuradoria e do doutor Rafael também, em questão da perícia, até porque nós sabemos que esse processo ainda está pendente lá do julgamento definitivo dos embargos de declarações, e até porque me parece que, nesse caso, eu acho que vai ter embargo de declaração no embargo de declaração. Por que eu digo isso? Porque eu já dei uma olhada em alguns votos, primeiro do Fachin, do Luiz Alberto Barroso, e não estão conclusos, não estão... é meio confuso, tá entendendo? Você não sabe direito o que é que eles estão aplicando, porque teve aquela questão do princípio da autonomia que foi afastado, o ministro Fachin disse que não foi afastado, que
que para cumprimento das obrigações tributárias e principal acessória mantém isso, o princípio da autonomia, embora tenha um afastado o dispositivo que falava isso lá. Então, eu acho que isso vai se estender muito. E o fato de a gente mandar isso para a perícia, quando voltar da perícia, me parece que aí se terá mais clareza das decisões que vem do STF, se vai ainda ter embargo de declaração no embargo de declaração, etc. Aí. Então, eu acho muito prudente essa questão da perícia, até porque também os quesitos trazidos pela parte supre aquilo que a gente entende, né, de remeter para a perícia, e se constatado mesmo o lançamento do débito lá desse diferencial de alíquota, não haveria mais que falar nessa cobrança, a despeito da decisão do STF. Catoleios. Mais discussão, senhores? Agora, né, o Leils, em relação aos quesitos aqui, se a gente for analisar, também tem relação com transferências, né? Então, mesmo indo para a perícia teria que excluir as transferências? Não, eu entendo que até sair a decisão do STF, nós devemos manter os entendimentos nossos aqui, tá? Agora, o que eu disse, a questão da transferência, é o seguinte, que a parte disso, trouxe até um exemplo, de que ela se debitou do diferencial de alíquota, né, em alguns casos. Então, se constatar que todos esses casos de diferencial de alíquota aqui, dessas notas de entrada, se houve esse débito lançado de diferencial de alíquota na escrita, aí, independentemente do que vai sair da decisão do STF, a autuação seria improcedente, porque a empresa se debitou do diferencial de alíquota, né? Cumprindo a legislação da época, né? Que ainda não existia a questão dessa discussão da inconstitucionalidade da transferência, ela cumpriu e lançou lá em outros débitos lá o diferencial de alíquota, como a empresa diz. Mas eu acho que até a gente vai remeter para a perícia, deve cumprir com o que está aí. Na volta, a Câmara vai analisar já com base nas decisões que veio do STF. Né? Aí a Câmara pode muito bem dizer, tudo bem, mesmo que tenha restado algumas notas fiscais em que o contribuinte não lançou como outros débitos esse semestre de FAO, mas em função da decisão do STF, lá na DIN tal, né? E também, em razão do nosso artigo 48, não há que se falar em cobrança diferencial de alíquota, portanto, a autuação seria improcedente. Mas é um segundo momento de análise da Câmara que virá, da composição que virá. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, doutor Rafael. Pronto, doutor Leilson esclareceu bem o que eu ia colocar. Mas é isso, a perícia vai servir só para separar o que é não transferência e transferência. Não vai lançar um juízo de valor santo a isso, não. Quando voltar para a gente, é que a gente vai ter condições de decidir melhor. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor André, com a palavra. Presidente, na realidade, a perícia, além dessa finalidade de segregar essas operações, até para facilitar o julgamento posterior, a depender do que restar decidido modular pelo STF, eu acho relevante também, que aí tem pertinência com os quesitos apresentados pelo contribuinte, também verificar, de fato, nessas outras operações que não seriam transferência, se houve, de fato, o recolhimento de FAO, conforme a empresa alega, traz o exemplo da nota fiscal 524, e vai ser oportunizado, obviamente, quando da habilitação e apresentação de assistente técnico, ela apresentar outras operações contempladas no levantamento que estejam nessa situação. Então, a perícia vai verificar, além de segregar, ela vai verificar também se em algumas dessas operações houve ou não o recolhimento de FAO que está sendo objeto do lançamento. Perfeito, doutor André, perfeito. Obrigado, doutor André. Então, Larissa, quer fazer algum comentário sobre a perícia em si? Não, a gente vai ser intimado, não vai? Antes de começar a perícia, ou vai ser só depois? Não entendi, doutora Larissa. Nós vamos ser intimados antes de começar a perícia. Sim, porque se facilitar, a gente pode apresentar uma planilha com o mês que cada nota foi escriturada. Aí eu acho que agilizaria o trabalho. Porque a gente tem esse levantamento do mês de cada escrituração e o que é transferência. Tá, obrigado, doutora Larissa. Senhores, já estão aptos a votar o processo? Então, doutor Rafael, com relação... vamos votar todos os pedidos de sócios. Para a exclusão dos sócios da autuação. Como se manifesta?
Eu não acolho esse pedido conforme já nos julgamentos anteriores. Não acolho. Algum conselheiro vota de forma contrária ao relator com relação a esse pedido? Então, afastado esse pedido da parte. Tem também... Tem decadência, doutor Rafael? Tem a decadência, sim. Com relação à decadência? Com relação à decadência, eu dou provimento parcial ao recurso, porque o período aqui começa de janeiro de 2013 e vai até dezembro de 2014, e o auto-infração foi 17/9/2013. Então, aqui aplicaria-se, quanto a parte do período, a decadência no 150, parágrafo 4º do CTN, senhor presidente, do provimento parcial. Doutor Mundim, com relação ao pedido de perícia, ou a decadência? Se você é contrário ao relator, baseado no artigo 173, parágrafo 1º, até por se tratar de falta de recolhimento de ICMS, né, o motivo da autuação, né? Na verdade, inciso primeiro, doutor Gundi. Inciso primeiro, desculpa. Bom. Doutor Cláudio Célio. Senhor presidente, eu peço venha ao relator, eu vou acompanhar o primeiro divergente, caso Gordinho. Doutor Leilson. Com a divergência, presidente. Doutor Vander. Senhor presidente, eu acompanho o relator. E doutora Jusleide. Relator, senhor presidente. Então, verificado o empate, já como manifestei em momentos anteriores nessa mesma sessão, eu rejeito o pedido de decadência com fundamento no artigo 1731 do CTN, por se tratar de lançamento de ofício. Esta decisão. Então, afastar a decadência. E com relação à perícia, como vota, doutor Rafael? O pedido de perícia e os quesitos serão bem adaptados aos que o contribuinte solicitou, conforme o recurso, folha 130. O senhor vai acrescentar mais um quesito àqueles já formulados pela parte ou não? Só aqueles nossos, né? Demais esclarecimentos que sejam necessários, mas a base são esses aqui. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Gondim? Eu concordo nesse quesito aí, fazer a perícia para ser recolhido esses quesitos e, de preferência, ter acrescentado o sugerido pelo procurador, né? Que era saber se realmente foi recolhido de FAO. Mas já consta. Consta. Então, o quesito F aqui, o imposto recolhido pelo contribuinte engloba o ICMS de FAO hora autuado? Tem sim. Desculpe. Verdade. Doutor Cláudio? Deixa da forma que está posto aí, então, né? Tá. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Leilson? Com o relator. Doutor Vander? Acompanho o relator. E doutora Jusleide? Com relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter o processo em perícia, conforme quesito apresentado pela parte, e referendado pela douta PGE. Esta decisão para este processo. Gostaria de agradecer a todos pelo julgamento. Eu tenho duas informações aqui para ser dadas. Uma, primeiro, não sei se a doutora Larissa está sabendo, o Estado do Ceará baixou uma lei de refis, né, concedendo a redução de até 100% de multas e juros. Né? Então, é a lei 17.771, de 23/11/2011. Está entrar em vigor já desde o dia 3, até o final do mês, querendo, né, pode fazer o pagamento pelo refis. E também há uma solicitação da presidente Francisca Marta de Souza, no sentido que os senhores conselheiros, ao final de cada sessão, se não hoje não dá tempo da sessão, mas amanhã, entregue à secretária Silvana o demonstrativo do crédito tributário para fins de, caso a parte, algum contribuinte queira, ela poder lançar no sistema para pagar com base no refis. Certo? Essas decisões foram de parcial procedência, muitas vezes o contribuinte quer pagar, então, apresentar pedindo aos seus conselheiros que apoiem só o demonstrativo. O demonstrativo só identifica o processo, ao demonstrativo do crédito tributário, e assinado vai ser pelo relator e pelo presidente da Câmara.
Tá certo? Doutora Larissa, quer um esclarecimento? Sim, a auditora Larissa. O terceiro processo, que foi de parcial procedência, vai ser Sim. juntado demonstrativo até amanhã, então, caso a empresa queira pagar o restante? Doutor Wanda, o senhor tem... Porque o doutor Gondim vai repassar a planilha do doutor Wanda. O senhor consegue preencher? Se não, é na quarta ou no máximo até no final da semana estará disponível. Qualquer coisa, Larissa, a senhora pode entrar em contato com a secretária Silvana, que ela pode informar se já está de posse demonstrativo, caso a empresa queira efetuar o pagamento. Está bem? Obrigada. Obrigado, doutora Larissa. Senhores conselheiros, alguma dúvida com relação a essa providência da doutora Marta? Pronto. Não havendo nenhuma dúvida, eu quero agradecer a todos pela participação, a inspeção do André Carreiro, que veio aqui, que essa semana estará conosco aqui no nosso trabalho. Senhores, tenham um bom dia e uma boa semana. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.